Abra, por favor, a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Carta de São Paulo Apóstolo aos Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo 12. Talvez, esse seja o verso da Bíblia que nesses meus 23 anos que eu prego, é o texto que eu mais uso para pregar. Nesses 20 anos de ministério também pastoral, de ordenação pastoral, que eu tive a graça de celebrar dia 1º de dezembro do ano passado. Verso 1, 2 e 3. É um texto maravilhoso. Amém? Todo mundo pegou a cartela? E você que está em casa, você também pode fazer a campanha Desafio de Elias, que vai do dia 20 ao dia 26 de junho, e vai ser uma bênção. Teremos culto às 7 da manhã, ao meio-dia e às 19 horas. 7 da manhã, meio-dia, 19 horas, exatamente para poder atender a todos os irmãos, dentro do distanciamento social, enfim. E em nome de Jesus, crendo que essa pandemia vai acabar logo. Você não crê não, irmão? Pelo amor de Deus. Se junta comigo aqui, quem crê que vai acabar logo esse negócio, em nome de Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala assim, do verso 1, 2 e 3. Acompanhem comigo, por gentileza. Eu vou ler na NVI, ok? Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Na maioria das tradições fala, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, ou transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Diga glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela palavra dele maravilhosa. Amém, irmãos? Paulo está ensinando a forma que a igreja, e quando fala igreja, está falando dos membros deste corpo, do pé, da mão, do corpo de Cristo Jesus, que somos nós. Eu e você, juntos nos tornamos igreja. Eu sozinho não sou igreja, você sozinho não é igreja, você é criatura de Deus, você é filho de Deus, você quando é consagrado e é filho de Deus, você se torna tabernáculo do Espírito Santo, e a palavra tabernacular, ou tabernáculo quer dizer morada, habitação, então você se torna a habitação do Espírito Santo, mas igreja não. Igreja é quando um tabernáculo, outro tabernáculo e outro tabernáculo se ajuntam e se tornam uma igreja. Tem que ter mais de um para se tornar igreja. Por isso que a Bíblia ensina, o apóstolo Paulo ensina, que se tiver 2 ou mais em nome dele, ele estará no meio. Se 2 ou mais pedirem alguma coisa, ele irá conceder no nome dele. Por isso que a Bíblia ensina que é no meio dos louvores que Deus habita. Tem que ter louvor do seu povo, tem que ter um aglomerado de pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Agora, a promessa para nós que somos integrantes da igreja, segundo o apóstolo Paulo, o projeto de Deus é que eu e você tenhamos, o que a gente leu no verso 2, a capacidade de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo quer nos conceder a capacidade de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, irmãos, se nós estudarmos o texto na sua literalidade, se nós estudarmos o que Paulo está dizendo, o que Paulo escreveu, nós vamos perceber que não é uma promessa
de qualquer jeito, é uma consequência de atitudes, é algo que se planta e se colhe, não é algo que vem do nada, é algo que se planta e que se colhe. Na tradução ARA, que é a mais usada, a Revista Atualizada, diz bem claramente: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Eu quis usar essa tradução porque fala para que você tenha a capacidade de experimentar, para que algo se abra na sua vida, para que você, ao construir esse algo aconteça em você, você tenha essa capacidade de vivenciar tudo aquilo que Deus sonhou, planejou, projetou, naquilo que é bom, perfeito e agradável para você. Quem está comigo, deixa eu ver quem está me entendendo. Então Paulo vai ensinando, ele começa dizendo: irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus. Primeira coisa que Paulo quer que eu e você entendamos, para que experimentemos essa boa, perfeita e agradável vontade, é que é pela misericórdia dEle, não é por merecimento, não é porque eu e você somos alguém, não é por causa dos nossos lindos olhos, ou por causa da nossa santidade extrema. Entendam, irmãos, se eu e você tivéssemos a capacidade de termos uma santidade extrema que agradasse a Deus, glória a Deus por isso, mas nós não temos. A nossa natureza caída, a nossa natureza adâmica, a nossa natureza de pecado, a nossa origem pecaminosa, ela impede a gente de ter uma vida 100% santa. Então eu e você precisamos que a misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos, venha sobre nós, se renovando todas as manhãs, e assim a sua misericórdia, agindo nas palavras do apóstolo Tiago em nossas vidas, triunfando sobre o merecimento, triunfando sobre a nossa justiça pessoal, que é trapo de imundície, me leve a alcançar, me leve a ter a capacidade de construir o caminho para que eu experimente o que é bom, perfeito e agradável. Primeira coisa que eu e você precisamos entender, e quando nós entendemos isso, algo novo abre, um caminho novo se abre. Quando eu e você entendemos que é pela misericórdia de Deus, nós começamos a buscar a misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus começa a nos santificar através da palavra dEle, a misericórdia dEle começa a me purificar através do batismo da sua água, a misericórdia dEle começa a me purificar através da ação do Espírito Santo, mas eu preciso ter essa compreensão. Quem está me entendendo, irmãos? Fala, graças a Deus. Fala, graças a Deus pela sua infinita misericórdia. Amém? E aí ele fala que vocês devem oferecer, na NVI fala: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na Revista Atualizada diz que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tem a ver com atos de esforço de santidade, ok, mas eu acho que é muito mais fundo do que isso, é muito mais profundo do que isso. É se oferecer na totalidade para Deus. Porque se você parar para pensar, o que Paulo estava ministrando era baseado na Bíblia que ele lia, e a Bíblia que ele lia era necessário ter sacrifícios para se obter redenção. Na Bíblia que ele lia era necessário ter sacrifícios para ter acesso a Deus. Na Bíblia que ele lia era necessário ter sacrifícios de cordeiro, era necessário ter sacrifícios de ovelha, era necessário ter sacrifícios de boi. E ele, com a revelação que ele tinha do sacrifício completo de Cristo Jesus, ele não estava dizendo aqui para santificação, ele estava dizendo aqui de entrega, baseado naquilo que os judeus e os romanos que receberam essa carta, que eram judeus que viviam em Roma, entenderiam. Ou seja, não existia um meio sacrifício de cordeiro, não existia um meio sacrifício de ovelha, não existia uma metade de sacrifício de um boi, não, era sacrifício por completo. Se quisesse obter a redenção de um pecado, tinha que sacrificar um cordeiro por completo, não era metade, era por inteiro. Então Paulo estava ensinando para a igreja de Romanos, e está ensinando para nós através do eco do Espírito Santo que chega até nós, é que para que eu experimente o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável segundo a vontade de Deus, a minha entrega tem que ser por inteiro.
Não é necessário o sacrifício de cordeiro, Jesus já fez o sacrifício definitivo e suficiente. Não é necessário mais um sacrifício de bois ou outra coisa qualquer, mas é necessário o meu sacrifício por completo. O sacrifício sou eu, a minha entrega por completo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? A minha entrega 100%, eu dizer: Senhor, eu estou nas suas mãos, eu me consagro a ti, eu sou teu. É um sacrifício. Irmãos, escuta, eu gosto muito dessa frase, então vou falar para você: com Deus não tem negócio. Você consegue negociar comigo, se você for esperto, inteligente, você me dá um nó. Você consegue negociar com maiores empresários do Brasil e do mundo. Você consegue negociar com qualquer pessoa, com pastor, com bispo, com apóstolo, com reverendo, com quem você quiser. Mas com Deus não tem negócio. Ou é do jeito dele, ou é do jeito dele. Você não pode negociar com Deus 90% da tua vida. Você não pode dizer para Deus: comanda tudo da minha vida, mas não intromete no meu casamento. Você não pode dizer para Deus: olha, o Senhor comanda tudo, mas os meus negócios, o Senhor sabe como é que é. Tem que ter um espacinho para divergir, né? Dar uma divergência da sua... Não tem jeito. O que Paulo está ensinando para que eu e você experimentemos o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, nos meus negócios, na minha empresa, na minha família, no meu casamento, na criação dos meus filhos, em tudo na minha área, eu preciso me sacrificar por inteiro. Quem está me entendendo, diga um amém forte aí. E ele vai dizendo ali, ele fala assim: esse é o culto racional. Não é emoção, é racionalidade. Tem muita coisa na Bíblia que é emoção, tem muita coisa na nossa vida que é emocional, mas aqui a fé e o Evangelho e a pregação do Evangelho é algo racional, é racionalidade. Você precisa trazer para a sua racionalidade, você precisa raciocinar assim. E aí ele entra naquilo do culto racional que ele está dizendo. Ele aprofunda naquilo que é culto racional. Ele vira e fala: e não vos amoldeis com esse mundo. Não se modele a esse mundo. O mundo não é exemplo para você. O mundo não pode ser influência para você. Não amolde a sua vida a esse mundo. Não construa a sua vida na areia, construa na rocha. Não vos conformeis com os conselhos malignos, não vos conformeis com a roda dos escarnecedores, não vos conformeis com o caminho dos pecadores. Vocês estão entendendo, irmãos? Não vos conformeis com aquilo que é ensino de Satanás, no que João, através da revelação de Jesus, escreve em Apocalipse, aquilo que é sinagoga de Satanás. E era uma carta para uma igreja que em tese estava sadia, e Jesus fala através de João: o Espírito ouça a mensagem que eu estou dizendo, não entre na sinagoga de Satanás, não fique aprendendo as coisas do diabo. Não vos conformeis com esse século, não se amolde aos padrões desse século. Não é fácil, irmãos, porque João no capítulo 5 da sua carta diz que o mundo já está condenado a ser do diabo. O mundo jaz do maligno. Não é fácil, irmão, porque nós temos que viver aqui, conviver aqui, nós temos que plantar aqui, nós temos que lutar aqui, e aí nós já temos a concorrência dos homens, e aí nós passamos a ter a concorrência espiritual também, e a concorrência espiritual, ela é mais forte que a concorrência humana. A concorrência humana, quando nós entendemos que não é o homem que está competindo com a gente, sim o demônio que está por trás dele, a gente começa a ter muito mais misericórdia e empatia. A gente começa a fazer o que João ensina também no capítulo 5, amar as pessoas com o mandamento de Cristo Jesus.
porque a gente entende que a batalha não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e espíritos que agem na região da maldade. Mas não é fácil, eu sei, mas é extremamente possível, e é um caminho que Ele abriu. Jesus que abriu esse caminho, não foi homem, não foi carne ou sangue, foi Jesus que abriu esse caminho. Não é à toa que Ele fala, não por força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade. E aí, meu irmão, vem um segredo fulminante. Você precisa transformar a sua mente. Você precisa deixar de ter a sua mente pessoal, não sei se eu posso dizer assim, mas para que você entenda, e passar a ter a mente de Cristo Jesus. Ele precisa ser Senhor da sua mente. Não é à toa que Jesus fala que Ele quer levar cativo a autoridade dEle, a sua mente. Cativo é preso, escravo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe, irmãos, eu estudo muito o Antigo Testamento, eu gosto muito de estudar o Antigo Testamento, porque através do Antigo Testamento a gente conhece o coração de Deus. Muitas das coisas ainda não há aquela validade, porque nós estamos num tempo diferente, nós estamos no tempo da graça, mas o Antigo Testamento ensina-nos o coração de Deus. E uma coisa que me chama muita atenção do povo de Israel, quando ele sai do Egito, é que 3 dias depois que ele viu todo aquele mar se abrir, depois daquele tempo todo dos gafanhotos vindo para lá e para cá, e as 10 pragas e aquela coisa toda, depois de 3 dias que o mar abriu e fechou, eles começam a murmurar, e começam a dizer, o Egito era tão bom, a gente podia comer melão. Eles tinham sido libertados, mas a mente deles ainda era de escravos. O corpo deles estavam livres, mas a mente deles era de escravo. Tem muito crente que já foi libertado no seu corpo, está salvo e remido pelo sangue de Jesus. Se Jesus voltar hoje, ou ele partir, ele vai ser salvo, vai para o céu, mas a mente dele ainda é uma mente de escravo. E por mais que ele seja salvo, e por mais que ele seja redimido pelo sangue de Cristo Jesus, a mente dele, por ser ainda escrava, ele não experimenta o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, segundo a vontade de Deus para a vida dele. Não é um assunto de salvação. Irmãos, entenda, a salvação não é, e eu estou terminando a mensagem, a salvação não é o fim da carreira cristã, a salvação é o início da sua carreira cristã. Deus não quer que você viva na terra para ser salvo, Ele quer te salvar para fazer algo extraordinário na sua vida aqui na terra e no céu. A promessa dele para mim e para você é vida abundante na terra e vida eterna no céu. Agora tem muito cristão que está preso no que é vida eterna e esquece que há uma vida abundante antes da vida eterna. Ele está salvo, ele está redimido, mas como a mente dele ainda tem saudade do Egito, como a mente dele ainda está escravo, como ele ainda não foi transformado pela renovação da mente, não é assunto de orientação, de ajuda, é uma ajuda do alto. A renovação da mente não vem por homens, a renovação da mente não vem por cursos, a renovação da mente não vem por YouTube, a renovação da mente vem pelo poder do Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, pela vida de Deus na sua mente. É assim que vem. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você tenha a capacidade de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu ia terminar falando sobre o último item que ele fala aqui. Fala que nós temos que ter algo equilibrado na nossa vida, segundo a fé. Já que eu estou citando João capítulo 5, fala que a nossa confiança de resposta de Deus
de resposta dos nossos pedidos, de viver a abundância, é através da fé. Por fim, irmãos, entenda, a fé não é algo místico, é algo palpável. A fé não é algo apenas sobrenatural, é algo natural. A fé é dom do Espírito Santo, mas é também desejo e escolha, é querer realizar. A fé não é apenas revelação do alto, mas é a certeza daquilo que se espera, e a convicção daquilo que não se vê. Isso é fé. Ela é a que nos traz a confiança do que aquilo que nós pedimos, podemos receber, mediante a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero pedir para que você fique de pé onde você está, porque eu quero orar pela sua mente. Oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é você que tem que fazer, é você que tem que dizer, é você que tem que se esforçar, é você que tem que dizer: Jesus, Tu és meu Senhor. É tudo pela misericórdia dele, irmão. Você veja que Paulo começa: rogo-vos pela misericórdia de Deus. Sem a misericórdia a gente não consegue nada, a gente não faz nada, mas pela misericórdia dele eu e você podemos dizer: eu quero ser um sacrifício seu, eu quero me oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Deus. Renova a sua mente hoje. Vamos orar pela renovação da mente? Vamos fazer um negócio diferente aqui? Põe a mão na sua mente assim, ó. Pede para o Espírito Santo renovar a sua mente. Você pede para Ele renovar a sua mente. Não é segundo o que o Fábio fala, é segundo o que o Espírito Santo fala. Pede para Ele levar cativo a autoridade de Cristo Jesus, os seus pensamentos, a sua imaginação, o seu domínio, porque a mente acaba sendo o Senhor, né? Não é isso? Ela acaba mandando em você, mandando nas suas emoções, mandando nos seus atos, nas suas escolhas. Fala: Jesus, leva cativa a minha mente, como a Tua palavra diz, que eu deixe de ter uma mente humana e passe a ter a mente de Cristo Jesus, que eu passe a ter a mente de Cristo Jesus, Pai. Oh Deus, na autoridade apostólica que há na igreja de Jesus, no nome santo de Jesus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Salvador, regenerador e redentor de nossas vidas, nós oramos agora, pedindo, meu Pai, que o Senhor renove cada mente aqui representada. Que o Senhor renove a mente do meu irmão, a mente da minha irmã, segundo, meu Pai, a vontade do Teu doce, amado, maravilhoso Espírito Santo. Que o Senhor tire, meu Pai, pensamentos e imaginações malignas. Que o Senhor tire sentimentos e distrações do diabo. E coloque, meu Pai, os seus pensamentos. E coloque, meu Pai, a sua graça. E conduza-nos, Deus, a pensar e imaginar segundo a Tua santa vontade. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Renova a nossa mente, transforma a nossa mente, para que nós possamos ser livres, para experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, como ato exclusivo de Ti, Jesus, mas como consequência de termos uma mente em Ti. Eu oro por cada irmão, abençoo a semana de cada família, clamo o sangue de Jesus, que livra de todo mal, que livra do pecado, que livra da peste, que livra do vírus, que livra da doença, o sangue de Cristo Jesus, sobre cada família, sobre cada umbral de porta, que livra de todo acidente, que livra de todo mal. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.